Dedo em V, captura de impressões digitais em fotos e proteção de dados pessoais. Muito provavelmente você já tirou alguma foto com os dedos em V, e eu estou fazendo assim ao contrário, né? Mas do outro lado, e postou essas fotos em redes sociais, compartilhou em aplicativos de mensagens ou publicou em algum outro site ou deixou disponível na internet essa foto. Qual é o risco que existe desse tipo de divulgação pública de um dado pessoal biométrico, que é a impressão digital? Há alguns anos, pesquisadores do Instituto Nacional de Informática do Japão, o NII, identificaram a possibilidade de captura, de coleta da impressão digital mostrada em foto tirada a poucos metros de distância. Eles fizeram testes com fotos tiradas em até 3 metros de distância. Em selfies isso fica muito mais perto, são apenas alguns centímetros, e com uma iluminação forte. Então, essa combinação de uma foto tirada a poucos centímetros ou metros de distância, com dedos em V, de alguma forma mostrando as impressões digitais, uma iluminação forte, isso feito com smartphone simples, desde que tenha uma câmera de alta resolução, que é muito comum hoje em dia, isso já é suficiente para permitir uma recriação digital das impressões digitais das pessoas, que mostram a palma da mão, os dedos, em fotos publicadas na internet ou compartilhadas por algum outro meio digital. E aí, de acordo também com esses especialistas do NI japonês, é possível, com essa recriação da digital, utilizar essa impressão digital reconstituída para desbloquear e acessar sistemas eletrônicos bloqueados e que podem ser, acessados com o uso da impressão digital. Inclusive, nós temos mais recentemente algumas empresas que nos smartphones mais recentes, deixaram de utilizar o bloqueio, o desbloqueio, melhor dizendo, com a impressão digital, por esse tipo de fragilidade que foi identificada. E também há pouco tempo, em 2019, alguns hackers chineses demonstraram que em apenas 20 minutos, com o uso de um equipamento simples, que custa cento e poucos dólares, e de uma foto também do dedo, da palma da mão do dedo, que mostra a impressão digital do titular, é possível fazer essa recriação e desbloquear qualquer smartphone ou apresentar essa foto em qualquer scanner que permita o desbloqueio e o acesso com a impressão digital do seu titular. Depois de uma pausa, porque o tripé que segurava o meu smartphone quase caiu, eu volto para concluir e fazer uma ligação desse tema com a legislação brasileira, porque na LGPD, no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, os dados pessoais biométricos são, sem exceção, todos considerados dados pessoais sensíveis no conceito previsto no artigo 5º, inciso 2 da LGPD, e, em consequência, eles têm um nível de proteção maior do que os dados pessoais não sensíveis. Há um tratamento diferenciado, e, inclusive, nós temos a necessidade do consentimento como uma base legal hierarquicamente superior às outras, que é o que está previsto no artigo 11, inciso 1º para o consentimento, inciso 2º para as outras bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, em princípio, no Brasil, seria ilícito fazer essa captura da impressão digital a partir de fotos publicadas pelo titular, porque, em regra, há sempre a necessidade, nesse caso de um dado pessoal sensível, do consentimento do titular para se fazer essa coleta e a realização de qualquer outra atividade de tratamento de dados pessoais. O artigo 7º, parágrafo 4º da LGPD, ele traz uma exceção de que qualquer dado tornado público pelo titular pode ser tratado independentemente do consentimento, ou seja, com outra base legal, mas esse artigo 7º se aplica apenas aos dados pessoais propriamente ditos ou não sensíveis, ou seja, essa exceção não se aplicaria às impressões digitais. De forma muito excepcional, e isso ainda é bastante questionável, até porque a LGPD está há poucos meses em vigor, apenas 9 meses aí da maior parte dos seus artigos, é bastante questionável uma possibilidade do uso de uma outra base legal do artigo 11, inciso 2, para o tratamento de dados pessoais não sensíveis, sensíveis, melhor dizendo, que permitiria essa coleta
do dado pessoal biométrico, né, da impressão digital, mostrada em uma foto para a realização de alguma atividade de tratamento pelo controlador ou pelo operador em seu nome. E de qualquer forma é importante, né, preciso fazer esse alerta e ter conhecimento dessa possibilidade de que já há alguns anos é possível, como alertado no Japão e demonstrado na China, coletar a impressão digital que aparece em fotos e recriar digitalmente essa impressão digital e usar essa reconstituição para desbloquear e acessar dispositivos eletrônicos, porque é um risco muito grande de segurança e de eventual incidente com os dados pessoais. É sempre importante também que especialistas nessa área dizem já também há algum tempo que é preciso ter muito cuidado com o uso de cadastros biométricos, seja digital, até mesmo reconhecimento facial ou leitura da íris, porque quando há algum incidente ou vazamento com esses dados, o titular não pode trocar a sua impressão digital, a sua íris ou o seu rosto para alterar a senha ou reforçar a proteção de segurança aí aos seus dados, né? Uma senha alfanumérica, ainda que haja um risco maior e seja em tese até um pouco mais fácil de quebrar, ela pode ser trocada para que novamente haja bloqueio. Com dado biométrico, isso não é possível. Então, por hoje é só. Em breve eu volto, tanto no Instagram quanto no YouTube, com mais um vídeo sobre alguma questão de processo e proteção de dados pessoais. Até mais!